Bom dia, gente. Vamos lá. Essa é a primeira aula que a gente faz nesse momento, nesse período da quarentena. E a conversa, bom dia. A conversa, no caso, ela está relacionada a vetores, tá? E nesse aspecto, a gente vai dar um apanhado novamente sobre vetores em duas dimensões, né? O tema da aula de hoje. E muita coisa que a gente já fez em sala de aula, o aluno hoje vai se recordar da primeira série. Mas assim, a ideia é praticamente fechar o assunto em termos de exemplos iniciais e uma lista de exercícios que vai para o representante de classe ainda hoje. Agora, estão verificando esse vídeo nesse momento, nesse período aí das 9h30 em diante da manhã, que é o horário estabelecido inicialmente pela direção do colégio, tá? Vamos lá? Então, assim, para fazer algumas recordações, a gente comenta a respeito de quem é o vetor, né? Então, o vetor passa a ser um ente matemático utilizado para se representar grandezas que apresentem módulo, né? Direção e ainda sentido. Agora, o que vem a ser essa lista de três elementos em termos do que é, né? Então, no caso da proposta e a ideia do módulo, a gente vai fazer referência à condição do valor numérico, né? O valor, em termos de quantidade, tá? No caso da direção, a gente vai comentar a respeito de como é que essa grandeza age em termos de localização no espaço. E essa localização, ela tem a ver com duas direções básicas que nós conhecemos, que é o horizontal, tomo como referência o exemplo do horizonte, né, horizontal, ou ainda a posição da pessoa deitada numa cama, né, a posição horizontal, e a vertical, né, que em tese dá vertigens, né, então eu fico a uma altura muito distante do chão, eu tenho vertigens, vertical, alto, né, então a ideia é da direção. E ainda, no caso do sentido, para onde é que essa grandeza pretende ir, né? Como que eu a analiso? E aí, no caso, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo. O vetor ainda, em duas dimensões, ou seja, no plano, numa superfície, ele é basicamente representado por uma semirreta, dotada de uma seta, né? Que indica o sentido desse vetor, e uma espécie de reta suporte que nós dizemos, né? Essa reta suporte, por sua vez, ela é avaliada, por exemplo, desse modo. Aqui eu tenho uma reta suporte, né? Eu vou fazer uma linha tracejada que represente essa reta suporte. E dessa maneira, em cima dessa reta suporte, é que eu vou fazer a representação desse vetor, né? Olha lá. Então, jogo aqui a região bem em cima e represento o vetor daquele modo que eu já havia comentado. Uma semi-reta, né, dotada de uma seta, ao qual essa região aí da seta nós chamamos de extremidade. Então aqui é o extremo do vetor, né? Extremidade. E essa região aqui cega, né, do vetor a gente vai chamar de origem. Opa. Origem. Sendo assim, a dimensão do vetor, né, a distância daqui até aqui, implica módulo. Direção, no caso do vetor, a direção aqui para nós, para nossa visualização, não é nem horizontal nem vertical, é uma direção oblíqua. E o sentido, no caso, da origem para a extremidade. Na proposta aqui, eu posso falar de sentido da esquerda para a direita e simultaneamente de baixo para cima.
né? Tendo em vista a referência da página aqui da aula, tá bem? Continuando um pouco mais, a gente também pode solicitar a ideia de como é que a gente faz para avaliar vetores, né, de uma maneira um pouco mais completa em termos de representação. Então, se eu quero representar alguns vetores aqui, a gente pode mencionar 3 casos, tá? Vou fazer aqui em azul. Então, temos aqui 1, 2 e um terceiro caso, né? Olha lá. Esses 3 casos implicam em quê? Em 3 vetores representados, tá bem? Eles estão em direções iguais, porém os seus módulos são distintos, tá? E eu posso utilizar a representação algébrica para esses vetores graficamente. Aqui, na proposta que vocês observam, ele é representado graficamente. E algebricamente, eu tenho então a possibilidade de utilizar letras do nosso alfabeto, né? Esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B, esse aqui é o vetor C. Lembrando que há uma ênfase, né, que a gente utiliza matematicamente, é um padrão, que são letras minúsculas, né, e com símbolos logo ao alto dessas letras. Então, vocês perceberam aqui a presença de setinhas, né, que a gente indica na letra, aqui assim, ó, são as chamadas ênfases, vamos dizer assim. Dentro da matemática, então, eu reconheço um símbolo como a seta como essa, vetor. Há a possibilidade de uso também de uma letra, ao invés da ênfase certinha, eu posso colocar um circunflexo, né, ou chapéuzinho. Também eu posso utilizar essa linguagem em termos de representação para vetores. E numa proposta final, né, desse assunto aqui, mediante ao que a gente está conversando agora, na proposta final, esse vetor aqui, por exemplo, em laranja, né, que está inclinado, eu posso representá-lo através de uma letra que eu quiser, tá? Então, vou usar aqui o exemplo de um F, né? E esse F, por sua vez, representa o vetor. Mais do que isso também, esse F, a ele eu posso solicitar uma característica módulo, né? Então, F igual a 5, por exemplo, né? 5,0 newtons. Se tratando de técnica, né, de vetor, que é legal a gente comentar aqui e agora. Esse vetor, no caso, ele é um vetor que representa a grandeza força, né, ó, força. Eu tenho o valor do módulo aqui relacionado como exemplo, né, de teoria inicial, 5 newtons a unidade de medida para essa grandeza força. Então, há essa característica, né, básica, super inicial, em termos de vetores em 2 dimensões, certo? Dá continuidade aqui com mais assuntos. Bom, ainda sobre vetores, a gente pode fazer uma referência a respeito das operações, né, com eles. Então, os vetores podem ser operados. Então, se eu contar com um caso inicial aqui, né, vamos desenhar 2 vetores aqui, por exemplo, o vetor A, B e C, tá bem? Então, aqui eu tenho o vetor A, aqui eu tenho um vetor B, certo? E aqui eu tenho um vetor a ser procurado. Como assim a ser procurado? A ideia é fazer a operação, a ideia é fazer uma soma com 2 vetores. Esse vetor inicial aqui que eu fiz para vocês, o vetor A, esse aqui que eu fiz, o vetor B, né? Então,
como que seria a proposta de uma operação de soma para eles? Então, falando graficamente, esses dois vetores são redesenhados. Então, uma proposta